Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 6 de outubro, quarta-feira da 27ª semana do Tempo Comum. E a primeira leitura da missa de hoje é do profeta Jonas, capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Que coisa, Jonas, depois de cumprir a sua missão, eu diria, fica com raiva, fica triste. Porque, como diz aqui a leitura, aquilo que ele mais temia aconteceu, que Deus, que é bondade, amor, misericórdia, não perdoaria o pecado, não a falta, a punição. Que coisa! Aqui Jonas, como ele tem um critério na cabeça de quem merece ser salvo, quem não, quem merece de verdade que Deus se preocupe com ele, que Deus use de bondade, de carinho, de amor. Ele não queria a conversão dos ninivitas. Que coisa! Nós, talvez, podemos correr este risco de julgar o mundo escandalizado das atitudes. Sim, tem muitas atitudes erradas no mundo. E às vezes achamos que essas atitudes, algumas delas não merecem perdão, não merecem compaixão. Enquanto Deus, que é amor, bondade e misericórdia, quer gozar de bondade e de amor com tantas pessoas que hoje erram no mundo. Porém, como levar essa salvação? Como tocar o coração dessas pessoas para que elas queiram e se deixem alcançar pela salvação? Por isso, Jonas era um sinal para os ninivitas, para que eles se abrissem à misericórdia. A igreja tem que ser esse espaço em que abre no coração das pessoas do mundo, de verdade, o coração para a misericórdia, para o perdão, para alcançarem a salvação. A igreja não está no mundo para N outras coisas. Ela pode até fazer justiça social, o que você quiser. Mas, fundamentalmente, a igreja existe para ser este espaço, esse instrumento, esta ponte. A comunidade cristã está aí para ser um sinal que toque, que chegue ao coração das pessoas, seja pela evangelização, pela palavra, pelo que for. Mas como dirá Jesus no Evangelho, como reconhecerão que somos discípulos de Jesus? Se amarmos uns aos outros como Ele nos tem amado. Ou seja, já a igreja por si mesma deveria ser um sinal do amor, da misericórdia, da obra de Deus, que ama aquele que erra, aquele que é fraco, aquele que é pobre. Por isso a comunidade cristã, a igreja, não é a assembleia dos perfeitos. Sim, é a assembleia dos escolhidos, mas não é a assembleia dos perfeitinhos que não erram, mas a assembleia dos salvos, a assembleia daqueles nos quais Deus usou de misericórdia. E se não aparece um povo em que as pessoas sabem que somos da mesmo barro, da mesma natureza que elas, pecadoras, frágeis, débeis, muito pobres, muito limitadas, não? Que amamos mal, etc., mas que a obra de Deus em nós é que vai dando uma comunidade que vive a comunhão, que vive o amor, para ser sinal no meio do mundo, de que Deus quer salvar, de que Deus quer chegar ao coração de tantas pessoas. Deus não vai julgar segundo o meu e o teu critério. Também Deus não será um bobinho que não vai fazer justiça, não vai julgar. Não é verdade. Porque a leitura de hoje pode dar a parecer também que Deus, então, não importa o que eu faça, depois é só, não? Fazer um pouquinho de jejum e penitência resolveu. Ou seja, as duas coisas têm que, caminhar muito juntos. Porque não é que Deus não é juiz e não julga, mas Ele enviou o seu Filho Jesus para antecipar este julgamento com amor e a misericórdia, com perdão, com a destruição da morte em nós, dos nossos pecados, para nos dar o Espírito Santo dele
que nos dê a força, a graça de vivermos de outra forma, de outro jeito. Mas Ele quer que cada um de nós se torne filhos dEle. O que nós seremos julgados então? Se acolhemos esta misericórdia ou a rejeitamos? Eis a questão, eis o julgamento. Acolher ou não esta misericórdia de Deus? Espero que, como os ninivitas, sempre estejamos dispostos a acolher a misericórdia de Deus e dá-la. Não julgar o mundo, aquele sujeito não muda, não merece perdão, o que ele fez não tem perdão, etc. Não. Esse é o problema de Jonas. Jonas parece que não percebe, não entende. E fica com raiva e se justifica dizendo que ficou de mau humor, que o pessoal escutou, acolheu, fez penitência e que Deus perdoou. Que coisa! Não se alegra com a conversão do outro. Muitos talvez não se alegrem com a conversão de tantos que estavam longe da igreja e que agora se aproximam, entram na igreja, descobrem ao Senhor, descobrem a palavra. Que triste! Eu espero que nós nos alegremos pela conversão de tantos. Conversão não significa que o sujeito venha apenas à igreja e faça atos religiosos. Que bom que se ele participa conosco da comunidade cristã. Mas, se o homem vem do sinal que da igreja já se deixa ser salgado, iluminado e fermentado, e já conduz a sua vida de maneira diferente, colocando Deus na equação, no meio do problema, nossa, já vai ser um avanço enorme. Eu espero que o Senhor, de verdade, ajude a todos nós também a levar esta misericórdia a tantos que precisam dela. O evangelho de hoje é do Evangelho de São Lucas, capítulo 11, do versículo 1 ao 4. Aqui Lucas coloca que Jesus, depois de um dia que estava rezando, quando encontra os discípulos, um dos discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou aos seus discípulos. Que coisa! Os discípulos percebem que o ministério de Jesus, toda a obra de evangelização, de pregação, de tudo, é regada, eu diria, com oração. Jesus é um homem orante. Sem oração, a nossa vida desmorona, a tua e a minha. Rezar, Jesus tirava horas para rezar, rezava com os discípulos, se afastava da multidão, passava às vezes a noite de conversa, de intimidade com o Pai. Oração. Pedir ao Senhor misericórdia, compaixão, força, ajuda do alto, mesmo porque a oração é um reconhecimento de nós como criatura, que tem um Criador e que eu preciso deste Criador, que eu não sou Deus, que eu não me basto a mim mesmo. O fato de eu rezar é um reconhecimento da divindade de Deus, do seu senhorio sobre nós, e que eu preciso dele. O orgulhoso, o soberbo nunca reza, não precisa de ninguém, ele se vira, ele se basta. Aquele que de verdade aceitou a sua condição de criatura, de fraco, de débil, de pecador, reconhece, pede. Só que aqui, claro, este pedido para ensinar a rezar parece como se fosse uma técnica, não. Jesus diz aqui que há, como que eu vou dizer, mais do que uma palavra, um espírito, algo. O que eu peço? E a quem que eu estou me dirigindo? Por isso, ensinando o Pai Nosso, Jesus quer ensinar os discípulos, como que eu vou dizer, o conteúdo fundamental das nossas orações. Elas são dirigidas ao Pai. E aquilo que eu peço para mim, o importante é que Deus, aquilo que eu peço, não seja para mim viver egoisticamente, mas para que Deus seja santificado em mim. Então eu tenho que pedir aquilo que me ajude na minha conversão a ser santo, ser bom, para que Deus seja santificado em mim. Pedir o reino, que nós de verdade saiamos deste reino, não? No qual o demônio age ainda sobre nós, tem força, e às vezes a gente faz a vontade dele, como dirá a carta aos Hebreus, para de verdade participar desse reino dos céus plenamente. O reino dos céus é amor, é de verdade já não viver para mim,
egoisticamente, poder amar, poder perdoar, poder sair de mim mesmo. Eu dizia outro dia na homilia do dia de Santa Teresinha, o que é ser missionário? Ser missionário não é só ir na África, ou não sei aonde, fazer uma missão e pregar, não. Teresinha é padroeira das missões sem sair de um convento. O que é missão? Sair de mim para o outro. Isto é missão. Sem isto, que coisa complicada. Não? Então, aqui, que Deus seja santificado em nós e que venha o reino dele, que nós possamos participar desse reino. Aí pedimos o pão de cada dia. Basta viver de coisa, não acumular, não sei, parece que a gente precisa de ter, não, tanta coisa, saciar-se com tanta coisa, não. O pão de cada dia, seja o pão material, seja o pão da palavra de Deus para nós. E perdoa os nossos pecados como nós perdoamos aqueles que nos devem, aqueles que erraram conosco, aqueles que pecaram contra nós, perdoar também. Então, se eu quero receber o perdão de Deus, tenho que estar disposto a perdoar. Da mesma maneira que Deus me perdoa. Então, e pedir, aqui fala Jesus, de não deixar cair. Não é que não sejamos tentados, mas poder dizer não à tentação e não sermos tentados. Por isso espero que mais do que Jesus ensinar uma técnica, uma coisa, mas ensinar o conteúdo fundamental daquilo que a gente pede. E a quem eu peço? Eu espero que saibamos que estamos pedindo ao Pai e precisamos de pedir coisas que me ajudem a ser filho. Me ajuda a viver esta filiação de Deus na minha vida. Espero que o Senhor ajude a cada um de nós nesta manhã. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu por essa palavra. Ajuda-nos de verdade a abrir-nos a tua misericórdia para conosco, para que, inebriados nela, embebidos deste amor por nós que perdoa os nossos pecados, poder usar de misericórdia para com os irmãos. Isto pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.